O que não te contaram sobre controle de estoque do seu supermercado, eu vou te contar hoje. Meu amigo, hoje o conteúdo tá super bacana, super diferenciado, e o que a gente tenta fazer em cada conteúdo que a gente coloca aqui é colocar informações relevantes e não só generalidades ali. Se você não me conhece, meu nome é Elton e a gente está começando mais um Papo de Comércio. É uma série que a gente já está fazendo há algumas semanas, toda vez com um tema relevante. E hoje o papo é sobre estoque. Toda vez que a gente começa um trabalho em um cliente, a primeira coisa que ele conversa é: vamos contar o estoque ou vamos controlar o meu estoque? E a gente acha que antes de você ousar, isso é uma ousadia muito grande, ousar fazer um balanço, contar o teu estoque, você precisa saber de um montão de coisas. É o que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre os métodos de estoque, a gente vai falar o que você precisa saber antes de contar o seu estoque, a gente vai trocar uma ideia sobre qual é o procedimento mais bacana para você fazer um balanço geral. E, por fim, a gente vai tirar dúvidas do pessoal que mandou para a gente, que conversou. Além desse conteúdo online, a gente também distribui para os nossos clientes internamente e sempre vem perguntas. Cada conteúdo que a gente coloca, alguém tem uma pergunta para trazer, enfim. E esse é o terceiro vídeo da série, né, Paulo? Hoje é o terceiro vídeo da série, terceira Bacana. semana. Terceira semana. A gente começou falando sobre os 3 principais inimigos do dono de supermercado, do comerciante. Depois a gente falou sobre controle de caixa, um conteúdo muito importante. Se eu fosse você, entrava nesse vídeo, veria lá, porque tem coisas super importantes ali. E agora a gente está falando de estoque, que também é um conteúdo super relevante, super importante. E vamos introduzir isso aqui falando qual é o sonho de todo comerciante quando o tema é contagem de estoque. Eu sempre falo sobre os sonhos porque eu sempre quero começar te trazendo uma finalidade. Porque a maioria dos nossos clientes nem sabe por que querem contar o estoque, nem sabe qual é o bem de ter o estoque controlado, organizado ali. E aí ele fala: quero controlar meu estoque. Aí você fala: tá, para que você quer? Parece uma pergunta burra. Mas o cliente, muitos clientes, muita gente, muito dono de mercado grande aí, porque eu quero contar. Então a gente vai falar por que é importante contar. Assim, o principal sonho do supermercadista é: eu quero, na data da minha compra de produtos, puxar meu relatório do sistema e o meu estoque, que está todo contado, já me dá a minha lista de falta de produtos. Esse é o principal objetivo, além de você controlar possíveis perdas, roubo e, assim, muitos outros controles. É essencial você ter o teu estoque controlado. Tão essencial quanto difícil. Para você contar estoque é extremamente complexo porque depende de vários fatores ali. Então, vamos conversar um pouco sobre os 3 métodos de contagem de estoque. Isso é uma parte meio teórica, mas eu acho que é válido a gente conversar sobre isso. Primeiro método, eu vou falar que é o que a gente nunca usa, que é o UEPS. O último produto que entra é o primeiro a sair. Ou seja, método UEPS. Vou mostrar na prática. Você comprou um produto ontem e você comprou o mesmo produto ontem. Ao invés de você vender o produto que você comprou ontem hoje, você vai vender o produto que você comprou hoje e deixar o mais antigo no seu estoque. Estranho para mim. Dizem que isso é muito utilizado para empresas que têm uma rotatividade muito grande, que às vezes está fazendo promoções e por conta dessa volatilidade ela precisa sair com um estoque antes do outro e tal, enfim. São geralmente empresas que não têm nenhum produto perecível, que não é o nosso caso, mas acontece assim. Eu sempre achei esse método estranho, mas eu só estou contando para vocês por conta de conceito mesmo, de entender as coisas. E vamos para o que interessa, que é o método PEPS. Primeiro produto que entra é o primeiro que sai.
Ou seja, eu comprei a mesma mercadoria ontem e a mesma hoje. Ela entrou primeiro do que a de hoje e hoje eu vou pegar a primeira que entrou. Então, a primeira que entrou é a primeira que sai, que é o método que a gente mais usa ou que a gente só usa hoje na questão do comércio, de mercados e etc. E o outro método é o método custo médio, que é a média de todos os produtos que você comprou. Só que eu gosto de explicar esse método porque a gente usa PEPS e custo médio. Quando se refere a sistema, geralmente os sistemas eles puxam o custo médio, porque tem várias notas de entrada ao longo das semanas, dos meses, e aí ele pega a média para dar o custo daquele produto. Então esse método ele é importante para você saber o preço do seu produto ali na hora de botar o seu preço na gôndola, na hora de criar ali a sua margem bruta, enfim, é uma forma muito bacana de você fazer. O PEPS é mais um método de gestão de estoque, ou seja, eu tenho que pegar o produto mais antigo e vender primeiro do que o novo. Então, de duas formas. Um método, só para resumir, o método custo médio é mais um método que a gente usa para sistema. E o método PEPS é o método que se usa mais para você colocar o estoque na gôndola e fazer todo esse procedimento. Então, explicado essa parte mais polêmica, a gente vai para o que mais importa. Qual é a parte que mais importa, Paulo? Como contar o estoque. Como contar o estoque. E eu digo mais. O que você deve fazer antes de contar o teu estoque. Isso é muito importante. Primeira coisa que eu comento, e essa parte de sistema está sempre vindo à tona, primeiro é ver se o seu sistema faz contagem de estoque. Porque muitos clientes entram e falam, o meu sistema conta o estoque. Aí eu vou ver lá, como é que você conta o estoque? Como é que você faz a sua contagem? Eu acerto aqui a quantidade e está tudo pronto. Não é assim, esse sistema não tem controle de estoque, não tem contagem de estoque. Primeira coisa que você tem que ver no seu sistema, eu separei 3, mas poderiam ser 6, primeiro, o seu sistema ele é capaz de dar entrada das suas notas de compra? Aí o cliente fala, caramba, o que tem a ver na entrada de nota de compra com o controle do estoque? É o mais essencial de tudo. Tem cliente, e você vai pensar que é brincadeira minha, mas eu tenho cliente que ele tem a ousadia de contar o estoque dele e daqui a pouco ele não tem nenhuma nota de entrada feita. Sabe o que acontece? Ele faz o balanço no domingo, na segunda-feira o estoque já começa a estragar. Porque a primeira coisa que você tem que entender de estoque primeiro eu tenho que dar a entrada da minha mercadoria e a saída vai ser feita através do checkout lá. Então, assim, parece ridículo, mas isso acontece, é raro, mas acontece muito. Não acontece com a gente a gente não faz isso. Você nunca fez isso, eu sei. Isso é os outros, não é a gente não. A outra coisa importante é você conseguir, dentro do seu sistema, ter uma gestão mínima do teu estoque. Não é só estoque geral. É importante que você tenha um estoque um estoque de uso e consumo, um estoque de perdas, um estoque de perdas de açougue, osso, pelanca, essas coisas assim, para quando esse produto sair do seu estoque, ele ir para você ter esse controle. E, por último, mas não menos importante, é você conseguir fazer um balanço, abrir um balanço oficialmente. Como assim? Toda vez que você vai fazer um balanço, uma contagem de estoque, você precisa abrir aquele balanço, aquela situação, como um procedimento. Sistemicamente, você tem que abrir o balanço. Eu vou fazer um balanço da minha parte de cereais. No sistema, você tem que fazer aquele balanço ali para você conseguir manipular, organizar ele, criticar e fazer ali. Então, no sistema, você vai lá, abrir novo balanço, vai lá, balanço de cereais na data tal, e a tua contagem que é feita, ela é feita atrelado a esse balanço específico, e ali você consegue fazer algumas tratativas. Enfim,
Outro ponto importante é você conseguir organizar o seu cadastro com seção e subseção. Para mim, o mais importante é você ter as suas seções organizadas. Subseção, muitas vezes você abre muito ali, bota muito fechado e isso acaba perdendo um pouco a finalidade. Você ter essas seções organizadas e o seu cadastro organizado é uma coisa que tem que ser feita antes de você contar o estoque, porque às vezes você encontra um problema. Vou dar um exemplo. Você tem uma margem bruta pensada em 40%. Aí, quando você não tem as coisas por seção, vamos supor que a gente conte as tuas notas de compra e as tuas vendas ali e chega à conclusão que a sua margem bruta está em torno de 25%. Para você conseguir melhorar isso e acompanhar, você precisa ter por seção, porque aí você vai conseguir pegar e ver todas as suas compras por seção e todas as suas vendas por seção. E separando por seção, você vai saber qual é a seção que você tem mais problema, qual é a seção que está te trazendo esse prejuízo, que está atrapalhando a sua margem. Então, isso é super importante. E outro fator que é extremamente importante e é extremamente desafiador: como contar estoque de produtos perecíveis, como contar estoque de açougue, como contar estoque de hortifruti. E isso é um desafio, porque hortifruti, gira rápido. E por último, como contar estoque de peixaria. Estoque de peixaria é legal, né? Isso não acontece com a gente, mas tem algumas peixarias aí dos outros que eles vendem o peixe com o nome de outra coisa. Tipo assim, o cara vende pescadinha como se fosse linguado. Sei lá, alguma coisa assim. E para você ter esse controle de estoque é desafiador, tem que fazer acerto de balanço e tal, enfim. Então vamos lá. Qual é o desafio de você contar o estoque dessa seção de perecível? Primeiro, o que entra num açougue, por exemplo? No açougue entra dianteiro, traseiro, colchão e essas coisas. E o que sai do açougue na hora lá no checkout? Sai papo, peito, acém. Então tem que fazer todo um acerto sistêmico de coisas ali para o sistema já estar programado para quando você disser para ele que vendeu um alcatra, ele saber que essa alcatra é de um traseiro ou dianteiro. Quem é bom de açougue aí sabe. E na padaria? A padaria é outro desafio, porque qual é o problema? O problema é que tem produção ali. Então, para você contar o produto de padaria, você tem que fazer a ficha técnica de toda a produção. Ou seja, você tem que dizer para o sistema que, sei lá, aquele sonho, quando vender aquele sonho, vai sair quantas gramas de farinha sai de um único sonho ali. Vai sair 10 gramas de farinha, vai sair tantas gramas de ovo, vai sair tantas gramas de fermento, vai sair tantas gramas de creme, vai sair tantas gramas disso, isso e aquilo. E aí, se você avisar isso para o sistema, o que ele vai fazer? Toda vez que ele vender um sonho, ele vai baixando o seu estoque de mercadoria. Às vezes, ou quase sempre, eu falo para o cliente ter esse estoque de produção separado, porque ter isso junto é muito difícil, muito complexo, gasta muita energia e não vale a pena. E o fator diversos? Cheguei no tema polêmico, hein, Paulo? Me explica aí, Paulo, qual é o fator diversos? Não faço ideia. Não faz ideia? Cara, você é muito entendido de mercado, hein? Fator diversos, meu amigo, é o seguinte: se o seu cadastro tiver, ao invés de, sei lá, pão, alguma coisa, você tiver um cadastro específico ali para o caso de emergência, chamado diversos, ou chamado sacolão, isso existe muito. Sacolão é um preço único para vários produtos diferentes. Pode ter certeza, meu amigo, você não vai ter o teu estoque controlado, você vai estar fazendo um negócio que vai tudo por água abaixo.
Não existe mais esse cadastro, diversos, mercadorias em geral, esse cadastro não deve mais existir. Ah, mas como é que eu vou fazer quando eu tiver uma emergência, um produto não cadastrado? Não vou poder fazer. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai cadastrar o produto. E eu digo mais, não deve não ter o produto cadastrado. Você deve estar organizado para todos os produtos estarem cadastrados ali. Mas quando ocorrer uma emergência, você deve resolver o problema na raiz, que é consertar o seu cadastro como um todo. Enfim, então você já separou sessão, já organizou o seu cadastro, já viu que o seu sistema é bala para controlar estoque, já fez a organização das suas sessões, agora é abrir o balanço. É ir lá no sistema e falar, eu vou abrir um balanço. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para contar estoque, eu vou te dar um resumo rápido de um balanço geral aqui, com um método que a gente faz. Tudo o que eu falo aqui no âmbito administrativo é de acordo com o nosso método. Não é que é o único jeito, a única forma de ser feito. Administrativamente você pode fazer de várias formas, mas a gente tem um método próprio que funciona e a gente acha que é o melhor. Senão a gente explicava outro, né? Então assim, pessoal, balanço é o seguinte. Primeiro, na semana do balanço, você tem que comprar muito pouquinho, comprar só ali o que mais gira. Aí, quando chegar no sábado, que é o dia da contagem do seu estoque, porque eu conto o estoque no sábado e loja, salão no domingo. O que você deve fazer? Você deve primeiro estar com o estoque bem baixinho, bem flat ali. Depois, você precisa estar com os produtos que vão gerar até o final de sábado e domingo separados ali, organizados e separados fora desse estoque que você vai bloquear. Então, açúcar, feijão, farinha, coisas, arroz, coisas que você sabe que vai gerar e que vai faltar, você já deve separar do seu estoque. E aí, você tem que isolar esse estoque, pegar uma parte da sua equipe e começar a contar aqueles produtos ali. Ir colocando o número lá, colocando no sistema e fazer a contagem desses produtos. Ao longo do sábado e do domingo, aquele estoque que já está separado, ele vai ser todo colocado na área de venda. Então, o que eu espero? Eu espero que no sábado todo o seu estoque esteja contado e que só falte a loja. Na loja, você vai fechar 2 horas ali, no horário que for combinado, e vai fazer uma força-tarefa com o seu pessoal para contar a parte de fora ali, a parte de salão e etc. Cada um contando o seu setor, cada um colocando ali os valores e fazendo. Isso daí dá para fazer no final de semana, tranquilamente, dependendo do tamanho da sua equipe. Isso funciona muito bem. Enfim, qual é a próxima parte que a gente vai conversar, Paulo? Agora, a gente já vamos falar sobre situações reais? Situações reais. Meu Deus. Polêmico, Momento hein? de tensão. Tô ficando até suado aqui nessa conversa, mas vamos lá. Quais são os erros mais comuns? Quais são situações que a gente já viveu, que a gente já superou e que provavelmente vão atrapalhar a sua contagem de estoque? Meus amigos, a primeira coisa é colocar pessoas sem comprometimento para contar o seu estoque. É colocar lá o pessoal que está lá totalmente desconectado, totalmente sem interesse em agregar para o seu negócio para contar os teus produtos ali. Porque a pessoa não está nem aí. Ela vai falando, tem 2 caixas, 3, não sei quanto ali. Vai fazendo de qualquer jeito e aí acaba ficando ruim. Aquela conversa de equipe que a gente teve antes é essencial para tudo no seu negócio. Esse fator aqui é sempre o fator que eu vou falar. Se pessoas sem comprometimento estiverem fazendo coisas para você, você não vai estar eficiente nisso aí. A segunda coisa é abrir o seu balanço no sistema. Porque tem gente que ajusta o estoque. Ajusta o estoque. Tipo assim,
acha que está contando o estoque colocando o ajuste. É importante você fazer esse balanço, porque o balanço ele vai te dar uma informação essencial, que é qual? O que sumiu do meu mercado? O que tinha que estar aqui e não está? Porque isso é uma informação essencial para o seu negócio. Ah, mas eu ajeito aqui. Você não vai saber o que sumiu, qual é o teu produto que está problemático, que de repente estão roubando, que estão fazendo coisas ali. Então, assim, o balanço ele tem uma finalidade. A principal finalidade é te mostrar suas diferenças. Se você ajustar o estoque na mão e não tiver essas diferenças, essa divergência, teu trabalho foi quase que em vão. E não vai adiantar, porque se você ajustar ali, amanhã ele já está desajustado de novo. Enfim, não dá baixa de produtos de uso e consumo. Tem muita gente que tem produto de uso, consumo, tudo ali do seu mercado você usa, mas você não dá baixa no sistema, não tira do estoque. Isso é ótimo para estragar o seu balanço. Então, você tem que ter controlado em cada setor o que se usa e o que se consome no seu mercado, em cada setor. E perda também, osso, pelanca, avaria de hortifruti, tudo isso aí tem que ser contado e tem que ser, cada vez que é jogado no lixo, tem que ser contado para o seu estoque. Tem que ser tirado, dado baixa do seu estoque. Enfim, esses são os pontos mais importantes. Os casos que a gente tem são, assim, muito, muito comuns de, assim, você pode achar que muita gente tem estoque controlado, mas eu te digo que é o contrário. Muita gente não controla o seu estoque, muita gente grande, muita gente com múltiplas lojas não consegue controlar o seu estoque normalmente. Eu encontro clientes menores que têm um controle muito mais acertado, muito mais justo ali do seu estoque, e outros aí que são grandes, consideráveis, e os outros olham assim e falam, nossa, empresa impecável e tal, e eles não conseguem controlar o estoque corretamente, porque simplesmente estão... não vou dizer que a culpa é deles, é uma tarefa realmente difícil, uma tarefa árdua, mas é gratificante, é importante, mas você tem que caminhar bastante ali para estar com o estoque controlado. Paulo, tem mais algum ponto aí para conversar sobre estoque? Alguma coisa que eu esqueci A do gente nosso... tem algumas perguntas separadas que são comuns aqui, que chegam pra gente sempre em algumas conversas, algumas coisas. Eu vou te perguntar ela, e aí você vai me contando vai me contando aí sobre Bacana. o que acontece. Toda vez que a gente coloca um vídeo, o que a gente faz, surgem essas questões ali. Isso meio que traz uma certa provocação, principalmente para os nossos clientes, que a gente, como eu falei, a gente distribui isso internamente para os clientes e coloca na rede também. Então sempre vem alguém, sempre vem uma demanda, sempre vem uma questão de clientes ali, e aí a gente decidiu sempre estar falando sobre perguntas e respostas aqui, e hoje a gente tem 3, né, Paulo? São 3. São 3, beleza. Vamos lá, então. Então, a primeira que eu tenho aqui separada é se não pode usar a caneta para controlar o estoque, né? Que não é o ideal. Posso usar uma planilhazinha do Excel? Como é que é? Cara, esse negócio do sem caneta, isso é uma provocação também, pessoal. É que eu costumo falar assim, meu amigo, se você precisa de uma caneta para controlar o seu caixa, você está com problema. A caneta realmente deve ser um acessório a mais, porque o que deve controlar o seu estoque é o sistema. Então a gente encontra pessoas que estão lá, que pegam, anota tudo ali e tal, e é o que eu falo, a caneta aceita tudo. Mas não é que você é proibido de utilizar a caneta. Você pode usar a caneta. A gente sempre fala para o funcionário estar contando os papeizinhos ali de cartão de débito, cartão de crédito, fazendo uma pré-soma ali para adiantar o trabalho dele e tal. A caneta é importante no seu setor. Só que ela não deve ser o instrumento principal de controle para você. Entendeu? Eu sempre falo para os clientes que a gente está implantando caixa, que a gente está organizando, seguinte, se você tem a segurança de usar a caneta e quer continuar usando a caneta, continua.
porque naturalmente ela vai deixar de ser necessária. Porque às vezes a gente quer tirar um controle, algo que o empresário se apega ali de fazer e tal, e ele fica tenso, preocupado, porque sempre uma implantação é uma novidade, e aí isso acaba com a qualidade de vida dele. Então a gente fala assim, se você usa a caneta, continue usando a caneta, mas considere esse método aqui de controle via sistema, de forma organizada e tal, que vai fazer uma diferença para você. Então, Paulo, o pessoal às vezes acha, eu não posso usar a caneta? Cara, usa a caneta, mas não faça da caneta um método de controle de caixa seu. Acho que ficou bem claro, né? Tem mais um aí? Então, aqui tem um relato, né, de uma pessoa que não sabe a condição dos produtos no estoque, os produtos que ela tem, né? Muitas vezes acaba perdendo produtos que estão vencendo, então a gente acaba, né, pode acabar perdendo produto. Como é que controla esse produto com a validade próxima, ou até saber se já está vencido ou não? O estoque ele ajuda nisso? Esse controle consegue avisar esse tipo de coisa? Então, é possível, sistemicamente, você conseguir controlar o teu estoque normalmente. Assim, é possível, mas é um pouco difícil para você fazer isso sistemicamente. A gente tem que ter uma organização do estoque muito bem feita, que é uma coisa super comum, é questão de perda de produto por validade. Sistemicamente, é possível, mas é pouco provável que você consiga fazer isso aqui diretamente. Isso daí é uma evolução. Depois que você tem um balanço, depois que está tudo ali, você pode aperfeiçoar, até para você marcar ali qual é o estoque, as datas, por data de chegada, que é o jeito mais bacana de controlar estoque. Mas, assim, a princípio, você sempre que tem uma mercadoria nova chegando, ela deve ficar atrás, distante da mercadoria que já está. Ela deve ficar atrás, distante da mercadoria que vai sair por agora. Então, eu tenho aqui a parte da frente as mercadorias mais antigas e na parte de trás as mais novas. Tanto no teu estoque, quanto na sua gôndola. Porque eu tenho um cliente que ele tinha uma geladeira de refrigerante. Cara, que história! Nunca vi isso. Ele falou, cara, eu giro refrigerante aqui pra caramba, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? O cliente dele foi lá e falou, olha, tem um refri vencido aqui. Aí o cara fala, cara, geladeira de refrigerante. Você tem noção? Aquela geladeira alta? Pô, o cara, ele olhou e falou, impossível, que eu vendo não sei quantos refrigerantes ali. Aí quando foi ver, realmente, todos os refrigerantes de trás ali, praticamente, que ele era bom, tinha um repositor bom ali e tal, estavam vencidos. Porque a pessoa colocava o novo na frente e deixava o antigo atrás. Então, pessoal, para resumir essa pergunta, né, de método de estoque, não vamos ter falsas ilusões. Até você ter um tempo de controle de quantidade de estoque, essa questão de validade, de tempo ali, você tem que sempre observar isso. O mais novo tem que ser o último a sair. E o mais que chegou antigo tem que ser sempre o primeiro a sair. Aí, dentro do teu estoque, dentro das suas gôndolas, você tem que acompanhar isso. E eu, inclusive, dependendo do tamanho que você tenha, aconselho que você tenha uma pessoa focada em controlar isso. Tem mais alguma, Paulo? Não, tem uma minha agora, assim, que eu pensei agora enquanto você falava, que além de controlar a quantidade, você tem que controlar a qualidade como você guarda as coisas no estoque, né? Que eu não sei se é um material para outro vídeo, mas eu acho importante da gente citar nesse aqui. Além de controlar a quantidade de coisas que você tem, como é que você guarda essas coisas dentro do comércio? Meu amigo, dentro do comércio, o que a gente mais tem é situações assim difíceis, estoques assim muito mal organizados, muito mal montados, ali as coisas meio pelo chão e tal, isso acontece bastante. E muitas vezes, cara, o empresário ele fala, cara, é o que eu sei, é o que a gente falou nos vídeos anteriores. Eu guardo as coisas do jeito que eu sei. E eu vendo meu produto e tá tudo indo ali. Mas a gente sabe que sempre tem um jeito bem melhor de fazer isso, de organizar, de guardar tudo ali. Então, assim, essa questão de qualidade de estoque
É uma situação que quando você começa a arrumar, quando você começa a botar em ordem, isso não tem volta, porque isso dá um tempo absurdo na reposição de mercadoria, você ganha muito em organização e até na questão estética, né? Tem gente que fala, aqui é estoque, aqui atrás, não precisa ter tanto apelo estético. Cara, tudo que é bonito, tudo que é organizado, agrada o nosso coração. Entra num estoque bagunçado que você fica assim meio tenso, você fala, nossa, que coisa. E quando você vai desse estoque e vai para um outro todo organizado, com os pallets, com as gôndolas ali, e estoque que eu tô falando, cara, você sorri naturalmente. Quem é do mercado sabe. Você fala, caramba, que organização, nada no chão, frigorífico todo organizado, tudo ali, 2 andares ali de estoque, você sorri naturalmente, porque tudo que é organizado você acaba ficando feliz e gostando, e é o caminho que a gente propõe para todo mundo que está nessa jornada com a gente. Mais alguma, Paulo? Agora acabou. Acabou? As 3 que a gente tinha. Avisar o pessoal que a gente chegou ao número de 100 inscritos. Você esqueceu de comentar essa parte no começo do vídeo. Olha aí, hein? 100 inscritos. A gente tá, E pedir, né, para quem está assistindo, para quem chegou agora até o final, né, para quem quis escutar um pouquinho sobre essas relações do cotidiano aí, essas perguntas e respostas, para quem chegou até aqui, não deixar de clicar no botãozinho embaixo e se inscrever, né? Legal, meus amigos. Eu agradeço para você que assistiu até o final. Muito bacana. Eu sempre gosto de, no final, estar falando de coisas cotidianas ali. E se esse conteúdo realmente faz sentido para você, faz o que o Paulo está falando, se inscreve, segue a gente, compartilha com seus amigos. E eu fico muito grato por isso. A gente terminou essa quarta-feira. Muito gratificante esse tema. E a gente vai se ver na próxima. Vai ser um tema muito bacana. E com certeza vai ser bem relevante para você. Um abraço e até a próxima.